Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos ler do verso 30 até o de número 44. Bom é estar neste lugar. Retornar aqui, rever alguns irmãos e ter o privilégio de adorar a Deus juntos é uma honra muito grande e um privilégio servir a esse Deus tão grande. No verso 30 em diante do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos o reconheceram e os viram partir. E aí pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. E ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: providenciem vocês mesmo alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo, responderam. E aí Jesus perguntou a eles: quantos pães vocês têm? Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram, e os que comeram foram quase 5.000 homens. Tome os vossos assentos. Quantos aqui creem que Deus faz milagre? Amém? Quantos aqui creem que Deus vai fazer um milagre nesta noite? Parece que diminuiu um pouquinho. Quantos aqui precisam de um milagre? Tivemos um Deus que faz milagre. Mas eu quero acrescentar algumas perguntas nesta noite. Se chegasse em sua casa um grupo de pessoas, não muito grande, 6, talvez um pouco mais, um pouco menos, sem lhe avisar. Vamos supor que ao término deste culto você chegasse em casa e fosse surpreendido com uma visita. Você teria pão para dar a eles? Eu moro quase em frente a uma panificadora e ela abre às 5 da manhã e eu gosto de um pãozinho fresquinho na hora, então não costumo me provisionar com muitos pães, pois todo dia eu vou à padaria e compro pão. O privilégio de morar numa cidade pequena e poder ir buscar pão todo dia é muito bom. Eu fiquei uns tempos em Curitiba
E eu tinha que sair da casa onde o meu irmão morava até o ponto de ônibus, 700 metros a pé. Tinha que pegar uma circular e ir até um local onde tinha uma panificadora, comprar pão, retornando novamente. Então já tinha que comprar um pouco mais, né? E aí o pão de um dia para o outro não é tão gostoso como aquele pãozinho da hora, né? Mas eu quero ministrar a vocês sobre o seguinte tema. O pouco, quando entregue a Deus, torna-se muito. A mensagem vai começar no capítulo 6. Já no início do capítulo 6. No início do capítulo 6, nos primeiros versos, narra que Jesus retorna para Nazaré, região onde cresceu, onde conviveu, onde ali se desenvolveu. E esse retorno a Nazaré, e logo no sábado seguinte, ele dirige-se à sinagoga. E lá ele começa a ensinar. E eles começaram a se admirar da autoridade que ele tinha. E não só começa a ensinar, ele começa a operar alguns milagres. E algumas pessoas admiraram, perguntaram, mas não é este o filho de José e Maria? E não estão aqui conosco seus irmãos e suas irmãs? Sim, é ele mesmo. Mas com um coração endurecido. Eles reconhecem os milagres, reconhecem a autoridade, reconhecem que era filho da terra, que era de família dali, mas rejeitam ele. Se entristeceram com isso. Não puderam aceitar. E o texto diz que Jesus pega os seus 12 discípulos e começam a ensinar na região, nos povoados vizinhos. E milagres começam a acontecer. Mas quando ele é rejeitado ali, ele diz para os seus discípulos que um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria cidade ou na sua própria casa. Isso me faz lembrar do profeta Jeremias. Lá no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, ainda no ventre da sua mãe, Deus disse que antes dele ser formado, Deus disse que conhecia Jeremias. E já havia escolhido ele, chamado ele para ser profeta. E Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Nasceu dentro de uma aldeia sacerdotal, criado e ensinado para ser sacerdote. Chamado por Deus para ser profeta. O sacerdote Ilquias rejeita o filho, rejeita o ministério do filho e rejeita a mensagem que Deus dá ao filho. O chamado muitas vezes enfrenta no início a maior oposição começa dentro da própria casa. Da onde mais se espera o apoio? É de onde muitas vezes somos surpreendidos com uma rejeição. Jesus prossegue no seu ministério, ensinando, percorrendo todos os povoados vizinhos, ensinando os seus moradores. E aqui diz que ele reúne os seus 12, e agora começa a prepará-los eles, e envia de 2 em 2. E dá a eles recomendações específicas. Diz o que eles devem fazer, como eles devem proceder. Como eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer. Isso fazia parte do método de ensino do Senhor. Estavam preparando os seus 12. E os enviou. E não somente os enviou, deu poder e autoridade a eles, porque aqueles que Deus chama, Ele prepara. E aqueles que Ele prepara, Ele envia. E aqueles que Ele envia, Ele dá autoridade.
É verdade que receberam ordens específicas de como deveriam agir, como deveriam proceder, aonde deveriam ir, como deveriam entrar e sair. Houve algumas recomendações, e assim eles foram enviados. Isso é parte de um treinamento. Mas neste meio tempo, onde milagres aconteciam, onde o nome do Senhor estava, já o boato se espalhando e correndo, Herodes fica perturbado e diz: eu acho que João Batista ressuscitou dos mortos. Herodes havia mandado matar João Batista. Ele gostava de João Batista. Mas João Batista o confrontou com respeito à mulher, que ele havia casado com a mulher do seu irmão. E João Batista havia dito que isso não era aceitável, que isso não era lícito. E por essa razão Herodes manda prender João Batista. E João Batista preso. O texto diz que Herodes faz uma festa, um banquete. E nesse banquete, uma jovem chamada Salomé dançou e agradou o rei Herodes. E ele disse a esta jovem: pede o que você quiser, até metade do reino eu vou te dar. Esta jovem era filha de Herodias. E ela vai consultar a sua mãe. O que ela deveria pedir? E a sua mãe disse que pedisse a cabeça de João Batista num prato. Herodes havia dado a sua palavra. Mas o que me chama a atenção, porque muitas pessoas têm uma oportunidade e desperdiçam a sua oportunidade. E esta moça teve a oportunidade de ter até a metade do reino, mas abriu mão disso para satisfazer um capricho da sua mãe. Ouvi um grande executivo de uma empresa multinacional dizer o seguinte: não existe o fator sorte, existe a pessoa mais bem preparada para aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferece. A oportunidade vem a todos, mas nem todos aproveitam. Talvez Salomé desperdiçou a sua melhor e maior oportunidade. Quantos de nós já não fez isso? Quantas coisas nos vieram à mão e nós deixamos passar? Não estávamos preparados para isso. Esse grande executivo, quando pronunciou essa frase, ele estava se referindo a si próprio, porque ele e o seu irmão entraram trabalhar na General Motors no mesmo dia. Ambos como office boy, varrendo o chão de uma oficina. E anos depois, um tornou-se o presidente da empresa e o outro era mecânico. Os dois comeram do mesmo feijão. Moraram debaixo do mesmo teto. Mamaram no mesmo seio. Tiveram a mesma oportunidade. Mas um foi se preparar e chegou a ser presidente dessa multinacional. Não é desonroso ser um mecânico, em hipótese alguma. É questão de oportunidade. No ministério também é assim. Quantos têm tudo para crescer, para desenvolver, para progredir, mas não se preparam para isso? É necessário um preparo. Salomé desperdiça a sua oportunidade. Os discípulos cumprem a missão designada pelo mestre, de 2 em 2. E eles retornam da sua missão eufóricos e narraram a Jesus o que havia acontecido. Eles disseram: os demônios se nos sujeitavam. Os enfermos eram curados.
Então, o que eu aprendo nesse texto? Que mesmo sendo chamado, escolhido, treinado, enviado com poder e autoridade, tem que prestar conta. E ao retornarem para Jesus, eles fazem um relatório da sua missão, do seu trabalho, o que é que aconteceu, como foi. E ao eu chegar no versículo 30, onde começamos a leitura nesta noite, eles contam a sua missão, tudo o que haviam feito, como haviam ensinado, como eles haviam pregado, quem sabe eles se deteram em alguns detalhes. Mas a multidão ia e vinha, e não havia privacidade. E muitas vezes, irmãos, no ministério não há privacidade. Nós estamos diante de pessoas experientes aqui. O pastor Vicente sabe disso, o pastor Robertson também sabe disso, porque muitas vezes necessitamos de privacidade, mas por causa do ofício, do ministério, muitas vezes somos privados disso. E os discípulos não conseguiam nem sequer se alimentar ou narrar os pormenores da sua missão, porque havia pessoas. Então Jesus os convida a se retirar um pouco, para ter um pouco de paz e sossego. Mas não foi possível. Porque as pessoas perceberam e viram para onde eles tinham ido e alguém ainda chegou antes deles. O ministério é prazeroso, mas também é trabalhoso. É algo extraordinário. E eles chegaram até antes, nesse lugar onde Jesus havia escolhido, e Jesus havia escolhido um lugar isolado. E há momentos no ministério, há momentos na vida, há momentos na casa, há momentos na família, que necessitamos de nos retirar e ter um particular a sós. É bom orar coletivamente com a igreja quando somos convidados e convocados para isso. É importante participar da comunidade. E é nossa responsabilidade fazer isso. Mas no ministério, nós precisamos de um momento a sós com o Senhor. Um particular com Ele. Aonde somos renovados, aonde somos fortalecidos, aonde somos revestidos, aonde somos encorajados, aonde recebemos novo ânimo. As forças se aumentam, é quando estamos a sós com Ele. Aonde vem a revelação, aonde vem o discernimento, aonde a graça muitas vezes é manifestada em nós, através do Senhor. Mas eles chegam neste local e uma grande multidão começa a se aproximar. Nem sempre é possível estes momentos. O dia passa e chega o entardecer. Os discípulos olham e diz: está ficando tarde. Precisamos despedir a multidão, porque eles precisam retornar para suas residências, para suas casas, ou para um lugar, um local onde consigam comprar alimentos para se alimentar. Porque já que a região era desértica ou isolada, não havia local aonde comprar alimento. E não tinha também dinheiro suficiente para comprar alimento para toda aquela multidão, que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo alguns teólogos, passava de 10.000 pessoas.
mesmo que tivesse dinheiro, não teria pão suficiente para comprar. Eu me lembro que quando nós fizemos um evento para 400 pessoas, tivemos que encomendar pão na padaria com antecedência para que fizesse os pães que precisavam. 400 pessoas. Imagine 10 mil pessoas. Então não era só caso de dinheiro. Não havia alimento suficiente. E eles chegam ao Senhor e dizem: Senhor, está ficando tarde. Vamos despedir eles para que retornem, para que eles possam ir para os povoados vizinhos, para que eles possam comprar algo para comer. Mas a resposta de Jesus surpreende-os. Jesus disse: não. Providencie alimento, vocês peçam para eles. Em algumas traduções vai estar dizendo: dai-lhes vós mesmo de comer. Por que eu perguntei se tinha pão em sua casa? Porque a nossa responsabilidade dá de comer. Mas eram 10 mil pessoas. Mesmo que tivesse o dinheiro, não havia quantidade de pão. Mas Jesus ordena que eles dessem de comer. Agora, é só voltar ao contexto. Há pouco tempo atrás, eles haviam retornado de uma missão bem-sucedida. Haviam expulsado demônios. Haviam curado os enfermos. Haviam pregado a palavra. Tiveram experiência com o sobrenatural. Estavam diante de uma situação. E não sabiam o que fazer. A melhor solução encontrada por eles era despedi-los, para que retornassem para a sua casa. Lembro-me de um evangelista na cidade de Cianorte. Quando um andarilho chegou a ele e disse: moço, eu estou com fome. Você não compra um pão para eu comer? Ele disse: eu compro. Atravessou a rua, foi até uma lanchonete, mandou preparar um pão, pegou um copo, comprou um refrigerante e trouxe para aquele andarilho e deu o pão e o refrigerante para ele e esperou comer. E quando ele terminou de comer, ele disse: olha, muito obrigado. Já fazia quase 3 dias que eu não comia nada. Ele disse: não, mas eu tenho algo a mais para te dar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. O pão ele já havia dado. E ele pede para este moço ficar de pé. E ele ora e abençoa este andarilho. E vai embora. Passou-se 10 anos. E esse evangelista vai pregar na cidade de Itapejara. Pregou num domingo à noite. Terminou o culto. O moço chegou a ele e disse: lembra-se de mim, pastor? Ele disse: não consigo lembrar do irmão, me desculpe. Eu viajo por aí, mas parece-me familiar, mas não sei de onde é. Esse moço era o maestro da banda da igreja e ele disse: eu sou aquele andarilho que você me deu pão na cidade de Cianorte e você abençoou a minha vida. Você não só me deu pão, você falou de Jesus, o pão da vida, e ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e hoje eu sirvo ao Senhor e sou maestro desta banda para a glória de Deus. Você tem o que dá para distribuir. Ninguém pode dar o que não tem.
Quantas vezes alguém pede pão para nós? Eu trabalho no comércio e diariamente, quase que diariamente, passam pessoas pedindo. E muitas vezes a gente dá. Mas dá o pão físico, que é importante e necessário. Mas esquecemos de dar o pão do céu para eles, que pode mudar a história e a vida deles. E quando eles pedem para Jesus despedir a multidão, Jesus disse: não, alimente eles. E Jesus diz para você: alimente a sua casa, alimente o seu próximo, alimente o seu vizinho, alimente o seu colega de trabalho, alimente o seu colega de estudo, alimente ele. Talvez ele não precisa do pão para o alimento físico, mas ele precisa do pão do céu para alimentar a sua alma. Talvez ele esteja sedento. Dai-lhe vós mesmo de comer. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão como esta? Muito pouco. Olhando naturalmente para o texto, diríamos impossível. Como dar alimento? Como alimentar uma multidão com essa, só com 5 pães e 2 peixinhos? Quando Jesus mandou eles verificar quantos pães tinham, encontraram um jovem que tinha esses 5 pães. Passe para a igreja. Nenhum dos 12 tinha pão. Eram os escolhidos. Estavam sendo treinados, preparados, mas não tinham pão. Quem sabe a provisão que tinha para o dia, e já era a tardezinha, havia se acabado. Então Jesus dá a seguinte ordem. Mandou que a multidão se assentasse na grama verde. E que separasse de 100 em 100, de 50 em 50. Ele ora. E abençoa os pães. E começa a distribuir. A multiplicação começa a acontecer. Aquilo que era muito pouco, insignificante, quase nada, começa a tornar-se abundante. Lembro-me da passagem de uma viúva no capítulo 4 do 2º livro de Reis. Essa mulher dirige-se ao profeta Eliseu e diz: meu senhor, teu servo era temente, mas faleceu. E veio o credor na minha casa e quer receber a dívida. E eu não tenho com que pagá-lo. E ele quer levar os meus 2 filhos, porque assim a lei permitia naquela época que os filhos fossem entregues para pagamento da dívida. O homem de Deus, o profeta Eliseu, diz: o que eu hei de fazer a você, mulher? Declara-me, o que é que você tem em casa? E ela diz: a tua serva não tem nada. Só uma botija com um pouco de azeite.
Então o profeta dá a seguinte ordem: vai, chama teus filhos, vai aos vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Entra na sua casa, fecha a porta sobre si, ora. E essa mulher fez assim. E o azeite começou a se multiplicar na vasilha. Ela só tinha uma vasilha com um pouco de azeite. Mas ela emprestou vasilhas naquela noite. Ela foi buscar. Então, quando não temos, precisamos ir buscar. E o azeite se multiplicou e ela volta e diz ao servo: multiplicou-se tanto que não há mais vasilhas. Ele diz: vai e vende, pague a dívida e vivei do resto. Deus pode pegar o pouco que você tem nesta noite, tornar bastante, abençoar de forma extraordinária, maravilhosa, sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que opera milagres. Nos dias de hoje, eu vivo milagres. Há milagres na minha casa. Há milagres na minha vida. Deus tem feito milagres. Eu creio em Deus. Creio que Ele faz milagre. Creio que Deus pode fazer milagre nesta noite. Não importa qual seja a tua situação, mesmo que não seja favorável, mesmo que seja diversa, não há nada impossível a Ele. Deus pode todas as coisas. Ele ordena que ele se assente. E aqui, eu acredito que vocês já participaram de banquetes, onde são designados alguns garçons para servir. E havia 12 para servir 10.000. Olha bem, se houvesse uma festa com 10.000 pessoas, eu acredito que eles contratariam aí mais de 200, 300, sei lá, quantos garçons para servir. Mas havia 12. E a responsabilidade era deles. Olhando para a igreja e comparando com o mundo, nós somos 12. O grupo parece ser pequena, mas é sua responsabilidade servir. É nas suas mãos que o Senhor vai colocar o pão. E você vai ter que distribuir. É nossa responsabilidade. E o texto diz que eles serviram. Serviram e todos se alimentaram. E sobraram 12 cestos de pães. Os cestos aqui que sobraram eram cestos pequenos. Naquele tempo não havia sacolas, bolsas, como nós temos hoje. Provavelmente esses cestos era o meio que eles usavam para levar uma porção diária, ou um pouco mais, talvez 2, 3 dias de alimento. Ao contrário da segunda multiplicação dos pães, que lá diz que sobraram 7 cestos. Só que os cestos que sobraram na segunda multiplicação eram cestos grandes. Os cestos ali da segunda multiplicação eram cestos tão grandes que o apóstolo Paulo, quando teve que fugir da cidade, colocaram ele num cesto, desceram ele pelo muro num cesto desse. Era aquele cesto. Então, na segunda multiplicação, mesmo sendo 7 cestos só, sobraram mais pães. O que isso nos ensina? Esses 12 cestos de pães que sobraram, era um para cada um dos apóstolos.
aqueles que servem serão servidos também. Isso é, Deus nunca vai te deixar faltar nada. Nunca vai faltar. O salmista diz, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus não vai deixar faltar nada que você necessite. Deus cuida de nós, dos mínimos detalhes da nossa vida. Qual a mensagem que nós aprendemos num texto como esse? A importância de compartilhar. Princípio da generosidade. O moço que tinha 5 pães, ele compartilha e consegue alimentar uma multidão. Muitas vezes retemos, não somente o pão, para o alimento físico, mas muitas vezes retemos aquilo que Deus tem colocado em nós e nos tem dado para que possamos repartir. E alguém está passando fome quando nós não fazemos. A igreja precisa compartilhar. Lembro-me, quando um dos irmãos lá da cidade de Terra Boa se converteu, ele ficou tão eufórico. Ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Ele era pai do pastor Wagner, da igreja ali no centro. Ele correu na sua família e começou a falar de Jesus e todos foram se convertendo na época. A alegria dele foi tão grande que ele começou a compartilhar aquilo que receberam. Não sabia pregar, não sabia nada do evangelho. Ele tinha tido um encontro com Jesus, mas imediatamente começou a compartilhar, a repartir. Muitas vezes temos um bom preparo, temos uma boa formação teológica, temos um bom conhecimento da palavra, mas não compartilhamos. Então o texto nos ensina que precisamos compartilhar. Outra coisa que aprendemos, Jesus usa o que temos, mesmo que pareça insignificante. Talvez você disse, mas eu não sou um pregador. Eu não tenho nem coragem de subir ao púlpito. Eu tremo diante de um microfone. E eu olho para a minha casa. Quando passávamos para um processo num consultório médico, e o doutor Eliezer, ali de Campo Mourão, falou para a minha esposa, 7 médicos estavam na sala. Você quer falar alguma coisa? E a minha esposa disse, vocês me desenganaram, mas o Deus que eu sirvo pode me curar. Mas se Ele não me curar, eu estou preparado para partir. E eu quero dizer a vocês que um dia vocês partirão também. Cedo ou tarde, nós não sabemos quando isso acontecerá. Mas uma coisa eu sei, precisa ter um encontro com Jesus, estar preparado para partir. Ela compartilhou o que recebeu do Senhor. Quando fomos sair da sala, uma médica correu, chorou e abraçou ela e disse, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nós estamos em século 21, redes sociais, meios de comunicações modernos. Pessoas instruídas como médicos não ouviram falar de Jesus ainda. Sabe por quê?
Porque os 12 aqui não estão compartilhando. Não estão distribuindo. Mesmo que pareça pouco, insignificante, fale de Jesus. Um dia eu dando aula na escola dominical, e um dos irmãos fez uma pergunta: por que é que as pessoas não se convertem? E eu disse a ele: aonde você trabalha? Quantas pessoas tem? 300, 400? Ele falou: daí para mais. Na sua casa, quantas pessoas tem? Tantas. Quantas pessoas você encontrou durante a semana na rua? Com quem que você conversou? Ele ficou mudo. Eu falei: para quantos você falou de Jesus? Para nenhuma. Então não vai se converter. Não está distribuindo. Parece ser insignificante. Mas se você distribuir, pode se tornar muito. Deus pode fazer o impossível, mesmo quando o recurso é limitado. Mesmo quando se diz: não, mas não tem jeito. Não é o suficiente. Não tem o preparo suficiente. Deus pode fazer. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa as condições, não importa a situação, não importa se está desenganado ou não pelos médicos. Minha esposa estava desenganada. O médico disse: seu lamento, mas não tem mais o que fazer. E eu disse a Deus: Senhor, eu sei que tu podes curar. Também sei que tu não é obrigado a fazê-lo. Os teus desígnios, eu não conheço eles, mas eu sei que tu podes fazer. E orei ao Senhor. E na última cirurgia que iria acontecer, eu disse a Deus: Senhor, eu quero que tu cure ela. Livre deste mal. Mas se tu não quiser curar, Senhor, leva ela enquanto está anestesiada, para que não sopra e não agonize. Tal era o tamanho da dor e do desespero dentro da minha alma. Mas Jesus curou ela em cima de uma mesa, numa UTI, anestesiada. Chega a tomografia e o médico diz: não há mais nada, não há mais tumor. Jesus curou a minha esposa. Parecia impossível para nós, e de fato era, mas é possível a Deus. Tivemos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Tivemos um Deus grande, misericórdia, porque não há mérito da nossa parte. Talvez você não se ache bom o suficiente, mas Deus te contempla nesta noite e diz: eu posso mudar a tua história nesta noite. Deus pode mudar a tua história nesta noite. Deus vai mudar a tua história. Precisamos viver milagres, igreja. Outra coisa que esse texto me ensina, que partilhar gera multiplicação. Enquanto os 5 pães estavam na mão deste menino, não acontecia nada. Mas o ato de partilhar começa a multiplicação. Igreja, vamos partilhar a palavra do Senhor. Vamos falar de Jesus em casa, no trabalho, para os vizinhos, para os colegas, para todos os nossos familiares, para os andarilhos, com aqueles com quem nos defrontamos. Vamos falar do pão do céu.
Outra coisa que nós aprendemos: organização. Doze pessoas serviram 10.000 pessoas aproximadamente. Isso só é possível onde há organização. Isso fala de liderança, de comando, de instrução, também de obediência da nossa parte, também de participação da nossa parte. Jesus ordena que ele sente de 100 e de 50 em grupos, porque assim era mais fácil. Talvez o fardo esteja pesado para você, porque você está tentando carregar sozinho. E a Bíblia diz: comunicai com os santos as vossas necessidades. A organização é muito importante. Se olharmos para o texto, nós podemos contemplar a provisão de Deus no deserto. O local não era apropriado, era isolado, não tinha pão, não tinha mesa, não havia um teto, não havia um leito. A circunstância não era favorável, mas quem é que diz que precisa disso quando temos um Deus grande? O milagre não depende de nós, depende de Deus. E isso para Deus não é nada. A Bíblia diz que nada é impossível para Ele. Por gentileza, fique em pé. Você precisa de um milagre? Você crê que Deus faz milagre? Eu creio. E se você precisa e crê, vem à frente. Eu quero orar contigo nesta noite. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua saúde. Eu creio. Deus faz milagre. Eu reparti esta palavra com vocês nesta noite. Eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu ministro para vocês nesta noite. Saiba que Deus se importa contigo. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com o seu problema. Deus se importa com a sua situação. Deus vê as tuas condições. Deus ouve a tua oração, vê as tuas lágrimas. Deus conhece os teus gemidos. Deus pode mudar a tua história nesta noite. Curva a sua cabeça. Eu convido toda a igreja, estenda as suas mãos para cá e vamos orar. Pedir a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre cada vida aqui nesta noite. Pai, eu ministrei a tua palavra. Primeiro, porque eu vivo milagres. Segundo, eu creio em ti e na tua palavra. Sei que tu podes perfeitamente operar milagres. E aqui nesta noite há pessoas que precisam de um milagre. Tu sabes e conheces a necessidade de cada um. Então eu oro por elas, Pai. Oro por estas vidas. E os coloco diante de ti. E no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, eu ministro nesta noite a cura, a libertação, a restauração, a solução de problemas. Pai, eu ministro a restauração na família, na casa, no ministério, em todos os sentidos. Pai, nesta noite,
pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que todo tipo de dor e de enfermidade seja retirado de vidas, de pessoas nesta noite, para a glória do teu nome. Pai, nós oramos em nome de Jesus e suplicamos, Senhor, que manifeste a tua graça, trazendo, Senhor, solução, trazendo, Senhor, restauração e libertação pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.